Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, tô aqui na mão com o iPhone 7 Plus, telefone que foi lançado em 2016, mas que ainda hoje tem uma procura muito grande, muita gente está interessada e hoje o vídeo é sobre esse garoto aqui. Inclusive, se você é uma dessas pessoas interessadas, está procurando onde comprar o seu iPhone 7 Plus, tem links aqui na descrição do vídeo, onde você pode comprar o seu iPhone 7 Plus com toda a segurança e ainda dar aquela ajuda para esse canal continuar crescendo. A pergunta do vídeo de hoje é a seguinte: esse garotão aqui bonito, vale a pena ainda nesse ano de 2022? Essa pergunta a gente vai responder logo após a vinheta. Vamos lá? Então galera, tá aqui o celular na mão, já vamos começar o review. E antes eu vou deixar um lembrete muito importante aqui com vocês, que é o seguinte: esse aparelho aqui é um aparelho de 2016, então tem coisas que eu vou falar nesse review que não é falando mal do aparelho. São coisas que eram completamente normais lá atrás, mas que hoje não são tão normais. Então tem pontos positivos e negativos, eu vou deixar todos muito claros aqui. E outro lembrete importante que eu vou dar é sobre o seu patrocínio aqui nesse vídeo. E olha, nem tô falando de dinheiro, tô só pedindo pra você que caiu de paraquedas aqui no canal, tá vendo o primeiro vídeo, que se possível, deixa o like aqui no vídeo, aperta no botão de se inscrever que tá logo ali do lado e também ativa o sininho que você não perde nenhuma novidade do que eu trouxer aqui no canal. E olha, tem muita novidade. Agora vamos falar do que interessa, vamos falar aqui do nosso aparelho, que é um aparelho que, apesar de ser lançado em setembro de 2016, ou seja, ele tá caminhando para 6 anos de lançado, ainda tem um design muito bonito e que, em pese, não seja tão atual. Na frente, ele tem uma construção em vidro com a proteção Gorilla Glass 3 e na parte traseira ele é todo em alumínio. O alumínio ele traz uma beleza no aparelho, aquela coisa meio fosca e tal, e é diferente do que a gente vê hoje, né? Hoje a gente vê mais aparelhos construídos com vidro traseiro. O aparelho, mesmo naquela época, já contava com a proteção contra água e respingos, que é o IP67, ou seja, um aparelho que, se adquirido novo, ele tem resistência à água e poeira, e o chip é um chip locado na posição lateral e só tem suporte a um chip sem possibilidade de eSIM. Então apenas um chip e acabou. O corpo do aparelho é um corpo bastante grande, mas a tela que está localizada na parte frontal não é uma tela tão grande assim, tá? É uma tela de 5.5 polegadas que, pelo tamanho do aparelho, eu acho uma tela pequena. A resolução é de 1080 por 1920, que dá por volta de 400 ppi. É uma tela bastante nítida pelo tamanho. A composição da tela é um IPS LCD. Hoje em dia já está se popularizando a AMOLED, né? Então essa tela ficou um tanto para trás. Uma tela com 625 nits, o que não é tão brilhoso assim. Então talvez embaixo do sol você tenha alguma dificuldade para usar, em que pese a tela seja bastante bonita e bastante nítida também. A taxa de atualização de tela é de 60 Hz, não dá para fugir disso. Na época que esse telefone foi lançado nem se falava sobre 90 a 120 Hz em celular, então tá bem padrão pelo ano de lançamento dele. E na borda inferior a gente tem um botão do Touch ID, que funciona bastante bem, é muito responsivo, funciona muito rápido. Os sensores da Apple, tanto o Touch ID quanto o Face ID atualmente, são muito precisos e funcionam muito bem. Isso é um ponto muito positivo desde sempre nos aparelhos Apple. Na borda superior a gente tem os sensores de luminosidade e proximidade, uma caixa de som e também uma câmera frontal. É uma câmera mais simples de 7 megapixels, mas que já naquela época tinha HDR e filmava em Full HD até 30 fps. Essa câmera frontal ela é acompanhada por um kit traseiro que conta com duas câmeras, uma principal de 12 megapixels, telefoto também de 12 megapixels, capaz de combinar para 2 vezes de zoom, que naquela época não era tão comum, então já foi um avanço muito grande. Falando agora, muita gente ainda hoje gosta das fotos do iPhone 7 Plus, acho que elas saem mais bonitas do que as fotos dos aparelhos atuais, e isso é compreensível. Eu, por exemplo, acho que as fotos mais atuais elas têm cores, elas têm formas muito mais próximas do que a gente vê. E o iPhone 7 Plus, ele foge um pouquinho disso. Ele produz fotos muito bonitas e tal, mas as cores nem sempre são tão condizentes com aquilo que você está vendo ali na hora. E isso nem sempre é ruim, principalmente para quem trabalha com coisas simples, tirando uma foto ali, postando e tal. E as fotos, na minha opinião, em que pesa essa questão de cores, elas saem muito bem feitas, e isso é impressionante, principalmente levando em consideração a idade do aparelho. O modo retrato somente na câmera traseira, e os resultados do modo retrato eles são bastante ok, apesar de que eu achei melhor tirar uma foto na câmera principal aproximando o objeto que você quer da câmera, porque ele já desfoca o fundo naturalmente, e eu achei que dessa forma caiu mais natural do que você colocar o modo retrato ali. Não que o modo retrato fique ruim,
tá? Mas eu achei melhor aproximar e saíram muito boas as fotos. Vocês estão vendo aí as comparações na tela. Como eu já falei, né, que modo retrato só na câmera traseira, a câmera frontal ela produz bons resultados, em que pese não tenha modo retrato. Porém, um ponto aqui, é muito dependente de boas condições de iluminação e de boa posição também. Se tiver muita luz no fundo da foto, ela acaba dando estourada, acaba falhando em algumas coisas, isso é natural. Então a câmera é capaz de produzir outras mais fotos, mas é necessário que você tenha boa iluminação antes de tudo. Em má iluminação, a câmera ela acaba performando mais como intermediário, mas ainda assim consegue bons resultados. É uma câmera bastante nítida e com bom pós-processamento. Falando sobre a parte de vídeo, esse aqui não parece que é um telefone de 2016. Ele grava em 4K a 30 fps, ou seja, está abaixo dos 60, né, que a gente vê normalmente, mas ainda assim tem uma ótima captação de áudio e produz ótimas imagens. Tem uma estabilização ótica que é muito funcional e acaba produzindo vídeos muito bacanas com ótima qualidade de imagem principalmente. Se tiver bem iluminado, ótimo, mas mesmo com iluminação um pouco baixa, ele ainda consegue ótimos resultados. Agora que a gente falou em captação de áudio, inclusive, o áudio dele é um áudio estéreo, que naquela época não era comum, então ele tá um aparelho bem à frente, e é um áudio com qualidade ok. Hoje a gente tem telefones com áudios melhores, ainda que o daqui não seja ruim, mas ele é apenas ok, então tanto abaixo dos atuais. Outro ponto-chave para se tocar aqui é que esse aparelho, já de 2016, ele não tem entrada para fone de ouvido, né? Naquela época tinha muito aparelho com essa entrada, que vem cada dia menos aparecendo, e esse daqui ele já não conta com essa entrada. Eu acho que seria um bom aditivo a mais para um aparelho tão velho que ainda continua em uso. Falando sobre armazenamento, as opções de armazenamento para mim estão um pouco obsoletas. Ele tem a opção de 32, 128 ou 256 GB. Hoje em dia 32 GB já não dá mais para nada, né? Convenhamos. Então você acaba ficando sem a opção de 64 GB, porque a Apple não traz, ela tem 128 ou 256 GB. E aí vai a seu critério e é bom escolher bem, porque não tem possibilidade de expansão nesse aparelho. Falando sobre o uso geral do aparelho, ele é composto com o Apple A10 Fusion, que é suficiente para você rodar jogos atuais com boa fluidez, é muito ok, ele funciona mais ou menos como um intermediário premium. O único ponto que eu notei aqui ao jogar é que ele esquenta um pouco ao jogar e também consome um pouco de bateria, né? Porque o Apple A10 Fusion ele é bastante beberrão, então você junta ele aí com o jogo, acaba esquentando, consome bastante bateria. Já no dia a dia, para quem usa o aparelho para um uso mais focado no comum, ele vai muito bem, em que pese ele tenha só 3 GB de memória RAM, ele ainda performa super tranquilamente, sem engasgos nem travamentos, tarefas comuns do nosso dia a dia, como navegar em redes sociais e afins. Inclusive, para quem produz conteúdo para Instagram, é sempre bom lembrar, o iOS e os iPhones eles permanecem imbatíveis. Os stories e tudo que você faz no Instagram permanecem muito bons no iPhone 7, apesar da idade. Agora, a gente vai tocar no ponto sensível demais para quem usa iPhone, que é a questão de bateria. E a bateria desse aparelho aqui é uma bateria realmente fraca, uma bateria de apenas 2.900 mAh. Eu acho pouca bateria. Você vai ficar dependente sim de carregador portátil ou de ter uma tomada por perto, até porque juntamente com essa capacidade de bateria que não é grande, você tem um processador que é muito beberrão, você tem um aparelho que não tem uma tela tão grande, tudo isso não consome tanto, mas o processador ele consome bastante. O celular é carregado através da porta Lightning, que está na parte de baixo do aparelho. Nesse caso aqui eu nem vou reclamar da porta Lightning, porque pelo ano de lançamento dele, o Lightning era recente, então fazia total sentido o uso da porta Lightning aqui nesse aparelho. Sobre carregamento rápido, ele não aceita os carregamentos rápidos da Apple de 18 watts e tal, mas por incrível que pareça, ele aceita os carregamentos de 12 watts, que são os carregadores dos iPods. Então dá para carregar ele um pouco mais rápido do que aquele carregador que vem na caixa. Pelo fato de ter um corpo em alumínio, ele acaba não aceitando o carregamento sem fio. O carregamento sem fio é somente para quem tem vidro ou plástico atrás, então não pega, não funciona aqui nesse garoto. Então agora eu vou finalizar com um apanhado geral desse aparelho aqui, que eu acho um dos iPhones mais bonitos já lançados, inclusive. É um aparelho que faz sentido para quem está buscando entrar na plataforma, para quem está buscando entrar no iOS, ou para quem quer se manter no iOS sem pagar um preço tão caro. No AliExpress, onde inclusive tem links aqui na descrição do vídeo, ele é vendido por base, ali por volta dos seus R$ 1.200, R$ 1.300, o que é o preço que você paga no intermediário comum hoje. Então acaba valendo a pena para algumas pessoas, principalmente para quem é usuário assíduo de rede social, para quem gosta de postar, para quem gosta de fazer muita story, para quem gera algum dinheiro com rede social e não está conseguindo pagar super caro no iPhone mais novo. O 7 Plus ele vale a pena sim. Para quem joga, não vale a pena.
tá? Isso aqui eu estou sendo taxativo nele. Apesar dele rodar bem os jogos, ele não tem tanta bateria, ele tem um processador que consome muito, ele esquenta muito, a atualização de tela dele é apenas 60 Hz, então para quem joga, a gente já tem aparelhos que são da mesma faixa de preço, mas que trazem recursos muito melhores, tanto em tela, quanto em atualização, quanto em bateria, que para quem joga acaba fazendo diferença. Para quem quer fazer um uso mais comum, talvez ele valha a pena. Aí vai muito da pessoa, porque tem aparelhos mais novos, tem aparelhos com melhores recursos de som, tem aparelhos com alguns atrativos que acabam valendo mais a pena que ele. Mas o conjunto dele, por ser um aparelho que não é tão caro e que ainda hoje funciona muito bem, ele é muito redondinho, tem alguns recursos aqui que podem chamar atenção, como por exemplo a câmera dele e uso de redes sociais mais simples, né? Então é um aparelho que pode ou não valer a pena, e agora eu quero saber de você. O iPhone 7 Plus vale a pena para você em 2022? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber a sua opinião. E é isso, galera. Eu vou deixar aqui do lado alguns vídeos do canal onde você pode continuar assistindo e se mantendo aqui por dentro. E pelo menos por hora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força e até a próxima.